¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio internacional. Hoy hemos estado siguiendo durante todas las últimas 2 semanas los movimientos sociales en Brasil. Habrá usted visto seguramente las imágenes de miles y hasta millones de personas en las calles. Y justamente está de visita en nuestro país Carlos Walter Porto Gonçalves. Él es experto en movimientos sociales latinoamericanos. Está en Chile en el marco del Seminario Internacional sobre Integración Latinoamericana desde Abajo, que se realiza por estas fechas en la Universidad de Academia, promocionado por la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Carlos, bienvenido a Chile y gracias por estar en CNN. Sí, gracias, muchas gracias por la invitación también. Bueno, él habla prácticamente bien español, vamos a pedirle que hable lo más portuñol lento posible, pero vamos a tratarnos, nos explique un poco este movimiento social. Primero, le preguntaba fuera de cámara, ¿fue una sorpresa para usted lo que ocurrió en Brasil? Em parte sim, em parte sim. Eu diria que talvez recuperarmos um pouco a ideia que uma convocação às calles de um movimento temático específico contra o preço das tarifas da passagem de ônibus. Como é que desencadena todo um processo de múltiplas mobilizações. Como um tema específico genera um movimento muito amplo. Isso me parece um ponto importante, né? Porque, na verdade, as passagens de ônibus em Brasil são as mais do mundo. E isso incide na vida cotidiana da gente. Isso é um aspecto. Mas o mais importante é que a tarifa de ônibus revela um hilo condutor que, na verdade, põe em crise todo o sistema político. Como um tema específico, põe em questão todo um sistema político. Por quê? E aí eu queria recuperar a ideia, porque grande parte da mobilidade urbana está sendo comandada por uma lógica dos empresários de ônibus, portanto, uma visão privatista da cidade. Então, se esses mesmos empresários de ônibus financiam as campanhas dos políticos, que, portanto, não fazem a parte política de acordo com a renda da gente. Então, se tem uma espécie de um sistema político que está, na verdade, subordinado à lógica dos grupos empresariais privados. Pero, ¿qué pasa puntualmente ahora que se detona esta tremenda manifestación? Porque muchos dicen, ojo, no es una manifestación popular de las clases pobres, es una manifestación de las clases medias, que antiguamente fueron pobres y descubrieron que el sistema, esta sexta o séptima economía del mundo, no les llega a ellos. Sim, mas me parece que isso não é completamente correto. Por exemplo, já se vê, na verdade, manifestações também pelas periferias urbanas, corte de ruta, bloqueio das carreteras, hecho em las periferias urbanas também, porque a gente, o preço das passagens dos ônibus atinge a gente mais pobre também. Me parece que há um problema que junta distintas camadas sociais, não só as classes médias que estão insatisfeitas com o sistema político como um todo. Então, isso é que me parece o hilo condutor. Por exemplo, em las pancartas das calles, há coisas como, por exemplo, queremos saúde padrão FIFA. Queremos educação padrão FIFA. Que significa isso? FIFA, por causa da Copa das Confederações de Futebol. Que grande parte da plata que para as grandes obras de estádios para futebol, na verdade estão sendo concedidos esses estádios para as empresas privadas. Então, se tomar em conta, é a mesma coisa. A cidade está sendo governada pelos interesses privados e não pelos interesses públicos. As obras para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo de 2014, para as Olimpíadas de 2016, grandes obras que estão sendo feitas na cidade, não para beneficiar a gente. Y son dineros públicos, dineros platas públicas. Había una frase muy buena con respecto a eso que decía, tenemos estadios del primer mundo, nos falta un país alrededor de los estadios, digamos. Sim, exatamente. Por isso decir, queremos também saúde padrão FIFA, porque temos estádios padrão FIFA. Mira, a gente, essa gente do pueblo, que está, por exemplo, se tu filho está molestado, está doente, está com problema de saúde, leva ao estádio. Eso dice las pancartas. ¿Y cuánto de esto puede ser culpa de la presidenta Dilma Rousseff? Ella tenía una popularidad del 70%, era prácticamente intocable. Sí. Hoy, de a poco ha empezado a entrar dentro de las protestas y dicen, bueno, ¿qué pasa con Dilma Rousseff en este caso? Sim. Nesse caso, me parece que é um problema um pouco mais amplo que atinge particularmente a presidente. A presidente me parece que sobrevive um pouco à crise. ¿Pero va a sobrevivir? Sim. Eu digo,
Hasta quando não sabemos, é um processo em aberto. Mas a sua persona individualmente, nesse momento, me parece não é atingida. Mas o sistema político, sim. Por quê? Me parece que o próprio PT, historicamente, por exemplo, Lula, presidente Lula, por exemplo, viene dos movimentos sociais. PT, el partido del gobierno, para que la gente entienda, ¿no? El partido del gobierno, Lula da Silva viene de aí. E Dilma é sucessora de Lula. Mas, ao mesmo tempo, esse movimento estava totalmente, nesse momento, fazendo alianças políticas com setores conservadores. Un movimiento también muy cuestionado por la corrupción. El caso del Mensalao, llamado el juicio del siglo, que salpica a Lula y que algunos dicen algún día podría atacar a la presidenta. Mas mira, em las calles, tu não vê nenhuma pancarta contra o Mensalão. Isso não é o ponto. É um caso de corrupção muito conhecido. Embora habla-se de corrupção, se habla, na verdade, de um sistema político que em Brasil, me parece que os políticos estão mais preocupados consigo mesmo do que com a renda das demandas sociais. Por isso, a saúde não funciona, a educação não funciona. Né? Então, todo um conjunto de coisas que deveriam funcionar com sentido público, né? Por exemplo, a mobilidade urbana. Né? Um movimento que desencadena um conjunto de insatisfações é um movimento que se chama chamado movimento passe livre. Ou seja, eles querem tarifa zero. O preço do transporte, sendo, por exemplo, em La Ciudad, a proposta do movimento que em La Ciudad o preço do transporte seja distribuído pelo preço dos impostos da vivienda. Ou seja, se tu paga... un Estado más grande, en el fondo, que se haga cargo de todas estas demandas, es una reforma política tremenda. Sim, essa demanda, no fundo, é uma reforma política, porque a renda dos políticos não corresponde à renda da gente. Isso que me parece o ponto central que está sendo questionado, eu diria, não só em Brasil. Isso me parece um fenômeno muito mais amplo. Porque a nosotros siempre nos hablaron del milagro brasileño, ¿no? Del milagro económico de este país que se desarrollaba y que eliminaba la pobreza. Sí. Ahora parece que ya no es tan milagro, primero, y segundo, podría exportarse esta, comillas, revolución o esta protesta, digamos, a diversos países latinoamericanos. Muchos lo están viendo con preocupación. Sí, veamos lo que ocurre en el mismo Chile, lo que ha ocurrido en Colombia, y lo que ocurrió en México en su momento, movimientos sociales que van adquiriendo fuerza. Sí, isso em todo o mundo. Eu diria até fora da América, também em Turquia. O que passou em Turquia? Um parque público que estava sendo transformado num shopping center. Um hecho pequeno, digamos, sim, um hecho... Mas que desencadena um processo que me parece aí é um hilo condutor que remete ao fenômeno do sistema político como um todo, que é um sistema que parece que está funcionando para as corporações e não pelo interesse público, não pelo interesse comum. Lá, por exemplo, na mobilidade urbana, tu imaginas, meia dúzia de empresários se beneficiam, na verdade, de La Plata. ¿Pero usted cree que esto va a terminar en un cambio concreto? Porque en Turquía el movimiento pasó o se mantiene, pero no condujo a un cambio necesariamente, solamente una voz de alerta. Sí, ¿Brasil puede ser lo mismo o involucrará un cambio profundo político? Sí, esse é o tema que está em aberto. Me parece que é um alerta, né, e o sistema político tem que se movimentar em algum sentido. A própria presidenta faz uma proposta que está generando uma grande polêmica. Claro, reforma constitucional, Assembleia Constituinte, etc. A forma até secundária, mas que ela está preocupada em oferecer um cauce para satisfação popular. Porque essa gente não se identifica com lo que hablan los políticos, ¿no? Os políticos em geral. Na última eleição para a alcaldia de São Paulo, por exemplo, aparece Lula em uma fotografia ao lado do pior político de direita por corrupção em Brasil. O pior. Chama-se Paulo Maluf. E aparece Lula fazendo uma aliança com ele. Quer dizer, parece que a política perdeu qualquer sentido ético, qualquer sentido político. Os políticos estão mais preocupados em se elegir e se manter no poder. E aí se queda um tipo de lógica própria que abandona o povo. Isso me parece, por exemplo, Chile. Né? Temos o problema da educação. A educação é um fenômeno, uma questão de interesse público. Mas quando se pode regular com interesse privado, me parece que é o mesmo hilo condutor. Que va a extenderse seguramente a toda Latinoamérica. Usted está en Chile en este minuto precisamente para hablar de eso junto a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Sim, me parece que esse é um tema na América Latina hoje, por exemplo, que estamos acá no seminário. Né? Hoje teremos um fenômeno, por exemplo, grande parte de nossas economias hoje vivem de quê? De exportação de commodities, seja de soja, seja de celulose, seja de canha, seja de mineria, cobre, seja de petróleo, gás, e está havendo um processo de reprimarização. Na última reunião da Unasur, disse que, na verdade, temos que garantizar a explotação dos nossos recursos naturais. Quando se mira os recursos naturais, estão em que lugares? Há gente nesses lugares.
Então, hace um processo de querer explotar o recurso sem consultar a gente. Então, mais uma vez, o interesse privado se sobrepondo ao interesse da gente. Isso me parece um fenômeno profundo no mundo. Me parece que não temos ainda muito claro o que fazer para substituir esse sistema. Carlos Waller Porto González, muchas gracias por estar en CNN Chile. Gracias a usted. Bueno, y usted lo invitamos a seguir del caso de Brasil, del caso de Latinoamérica, de todas las informaciones que vienen este fin de semana aquí en CNN Chile.